Shalom, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. E no mundo de comércio, lojas, eu falo isso porque eu fui criada dentro de comércio, trabalhei no comércio minha vida toda. Sempre comércio, mesmo próprio, mesmo da família, mesmo dos outros em shopping. Ou concessionária, que também era vendas. E por que eu tô gravando colocando lenço? Estou aqui para passar algo. Não precisa você prestar atenção. É o meu particular com Deus, é o particular de Deus comigo. Sou eu, tá? Não que todas as outras devem ser assim, que todas as outras mulheres... Não. É eu. Deus, ele tem um tratar com cada um. Cada um, ele usa da forma que ele bem entender. Cada um tem uma permissão, cada um tem uma forma de agir que ele queira, ou enfim. Cada um é cada um. E Deus, ele conhece cada um. Numa loja, num comércio, existe hierarquias, existem aqueles que estão mais abaixo, que têm menos voz, digamos assim, e existem aqueles funcionários que começam desde o cargo inferior. Qual seria o inferior? Eu vou falar sobre isso, sobre lojas, porque foi o trabalho que eu sempre fiz. Seja para mim, seja comércio próprio, seja da família, seja para os outros. A moça da limpeza. A moça da limpeza é a primeira ali. Ela tem o cargo, digamos, inferior. A responsabilidade dela é considerada, de repente, por alguns, ou muitos, um cargo de menos responsabilidade, no que diz respeito ao andamento geral de um comércio. Depois vem o rapaz que limpa a vitrine. Eu tô falando que limpa o vidro da vitrine, que começa da limpeza. Depois o que limpa, no caso de shopping, né? Loja de shopping. Depois vem o vitrinista, que é outro nome, mas antigo a gente chamava de vitrinista. É aquele que cuida da arrumação da vitrina. Sim, é vitrinar, não é vitrinê. Muita gente fala errado. Tanta coisa que a gente fala errado, né? Que eu tô tentando consertar. Mas enfim. É aquele que cuida do visual da coleção que está sendo apresentada, das peças que estão ali na vitrine para serem o merchandise visual ali, a atração da loja, o chamariz, né, para a loja. A coleção nova, as peças em promoção, enfim. E o visual da loja, geralmente vitrinista de shopping, ele cuida do visual da vitrine e do ambiente inteiro, das seções, tudo. E depois vem o caixa. Uma caixa, duas caixas, que ficam no caixa cobrando,
passando as vendas. Tem os vendedores. Tem aqueles que trabalham no turno da manhã, outros que trabalham no turno da tarde. Tem os vendedores que são ponta da loja, que são os vendedores que vendem mais. Eles atingem mais metas, eles atingem as metas mais elevadas, que é o ponta, considerado o ponta da loja. E tem o vendedor que vende menos. Sempre tem. Sempre vai ter o ranking. Vai ter sempre o ranking, a escala dos menores, os maiores, os medianos. E geralmente aquele que fica sempre entre os últimos é o que vende menos. De repente, porque ele vai do QI dele, vai do dom, da dedicação. Geralmente tem um monte de coisa que envolve. Ele acaba de uma forma ou de outra, seja por sorte ou falta. Às vezes ele é um ótimo vendedor, ele se comunica muito bem com o cliente, ele maneja muito bem o produto que ele trabalha, que ele vende, porém ele não consegue fechar as vendas, tantas vendas, todos os clientes que atende, e aumentar as vendas. Ele não consegue fazer muitas adições na venda para finalizar, para fidelizar. Então ele acaba vendendo menos. Por um motivo ou outro, ele tem menos capacidade ali de estar entre os melhores, entre o ponta. Alcançar o ponta, tomar o lugar do ponta. É muito difícil isso acontecer, porque sempre tem um que vende muito mais. Obviamente que aquele que é ponta, ou Deus no comando da vida dele, das vendas, e ele sabe buscar a Deus, ele coloca Deus em primeiro, ele coloca Deus como alicerce, ele é um vendedor super honesto, ele faz o trabalho dele muito bem feito, ele procura fazer o melhor possível, ele não mente, ele maneja bem o produto, ele conhece bem, ele se importa em conhecer bem. Tá me incomodando porque meu cabelo tá solto, tá espetando o meu pescoço. E ele acaba, por um motivo ou outro, geralmente esses pontas, eles são pessoas de muita fé e que estão realmente gostando muito do que fazem, eles gostam muito do que fazem. Óbvio que vai ter um ponto ou outro que tá ali de passagem, mas ele é um ótimo vendedor, ou enfim. Mas ele acaba fazendo mais, né? Ele acaba, de uma forma ou de outra, trabalhando mais. E muito mais do que, de repente, o menor, porque mesmo que de repente ele não tenha que se esforçar tanto para convencer o cliente, para fidelizar, finalizar uma venda, ele vai atender mais tempo aquele cliente, ele vai, que pode acontecer também de um cliente ser super rápido, ele vai atender muito, de repente horas um cliente só, de repente ele vai atender vários clientes seguidos, porque de repente se ele é um vendedor ponta, ele fez um bom trabalho, tem um bom atendimento, o cliente vai voltar. Então, como é seguido uma lista dentro de uma loja, onde tem vários vendedores, eu não sei, acho que loja de rua também, eu acho que é assim, como tem vários vendedores que tem que seguir uma lista, cada um tem a sua vez, mas se o ponta é um bom vendedor, um ótimo vendedor, ele não fica dependendo somente daqueles clientes que entram na vez dele. Ele fez um ótimo trabalho, que os clientes que compraram, eles voltaram para comprar mais. E quando ele volta na loja e o vendedor tá ocupado,
ele aguarda o vendedor desocupar, ou o vendedor atende vários clientes ao mesmo tempo, ou o vendedor passa, pede para o gerente atender ali para auxiliar ele, atender para ele ali, vender para ele. Então, de uma forma ou de outra, ele acaba trabalhando muito mais. E aí depois vem o VR, que é o vendedor responsável, depois vem o subgerente. Às vezes não tem subgerente, só tem o VR, às vezes só tem o subgerente. E vem o gerente. E o gerente, ele é o que mais manda, é o que mais tem poder ali. Obviamente que é o que mais sabe, né? O gerente, ele tem que ser o olho da moça da limpeza, o olho do vitrinista, ele tem que ser o olho do vendedor menor, né? O mais fraquinho, ele tem que ser o olho de todos os vendedores, do maior, enfim, das caixas, da moça da costura lá do estoque, ele tem que ser o olho de tudo, ele tem que estar atento a tudo, ele tem que saber de tudo ali, ele tem que ter controle sobre tudo, então ele tem que saber exatamente, plenamente, absolutamente de tudo. Ele tem que saber lidar com os vendedores, ele tem que saber lidar com a moça da limpeza, com a caixa, com a costureira, com tudo, tudo, tudo. Então ele é o melhorzão ali, é o que mais faz ali. O comércio depende muito, muito, muito dele. A equipe depende muito dele. O andar, o caminhar, da loja inteira depende muito dele. E depois vem o supervisor. Então, às vezes existem algumas coisas que um ou outro que maneja bem, que conhece bem, que sabe bem. Para só um pouquinho para arrumar aqui, ó. E às vezes, no desespero, um ou outro pode não fazer o seu trabalho bem feito, pode não se dedicar do jeito que tem que ser. De repente ele pode... Ele tá ali no desespero para bater uma meta, para bater uma cota. Tá fechando ali o mês para salário. Que às vezes tem a meta para salário, tem a meta para loja. Ele tá desesperado, ele precisa bater, tem os dias. E tá no último dia, e ele tá naquele desespero, e no desespero ele acaba perdendo o foco da coisa. Existem empresas que não ficam tanto no pé. Existem empresas que... Eu trabalhei numa empresa que eu acho que uma das melhores que eu trabalhei para funcionário, maravilhosa, que era proibido os gerentes desestabilizarem os vendedores. Era proibido os gerentes ficarem em cima do vendedor, pressionando. Ali de marcação acirrada, porque tem gerente que é assim, né? Tem empresa que eles querem que os gerentes sejam assim. Eles ficam em cima do vendedor massacrando, acaba com o psicológico, emocional do vendedor. E pressionando, que tem que bater meta, que tem que bater cota, que isso e aquilo, que não sei o que, senão não fica, senão é mandado embora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu lembro dessa empresa, muitas outras também que eu trabalhei era suave. Nós éramos adultos suficientes, responsáveis o suficiente para saber a nossa obrigação. E comissionados, a gente realmente corria atrás e tentava dar o melhor. E existem empresas que não realmente, essa empresa, eles eram proibidos, os gerentes, ficarem em cima da gente, pressionando pra gente vender isso e aquilo. Eles auxiliavam, tudo, tal. A gente era muito, muito tranquila, muito gostoso o ambiente. De vez em quando dava alguma coisinha ou outra, mas tinha aquela competiçãozinha, não sei o quê. Mas era muito gostoso. Assim como existem as outras que ficam em cima. E que se o vendedor não bate meta,
Se por acaso ele entra na empresa e ele tem a fase de experiência, é uma pressão terrível em cima do vendedor. Porque senão ele não fica na experiência. Tanto que tem vendedor que ele praticamente, ele mal respira, né? Não literalmente, mas... E quando ele passa na experiência, ele... Ai, agora eu vou folgar. Agora eu não vou trabalhar de segunda a segunda, agora eu vou folgar, agora eu não vou ficar dobrando, agora eu vou respirar. E em meio a esse turbilhão, geralmente quando se tem a pressão ou quando algum vendedor que sabe precisa daquele salário, precisa vender mais, precisa bater cota, meta e tal, 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 ele acaba meio que se perdendo ali no meio do processo todo ali eu ia falar outra palavra, não lembro, mas no meio ali da correria, da caminhada em busca da meta, de fazer um bom salário, né, de dar resultados. Ele acaba meio que se perdendo. E às vezes, mesmo que de repente esteja trabalhando numa empresa onde lhe é ensinado a jamais enganar um cliente, jamais ficar de olho no bolso do cliente, no dinheiro do cliente, fazer o seu trabalho com amor, com carinho. Já foi lhe apresentado o conhecimento do produto, já foram lhe passadas todas as armas de venda, de atendimento, porque o objetivo é o produto, mostrar a qualidade, fazer o seu trabalho de consultor, de vendas, de repente de moda, de saber a necessidade do cliente, acrescentar mais algumas coisas e, enfim, ele acaba meio que desprezando esses ensinamentos, a conduta da empresa, a conduta da loja que ele trabalha. Existe loja que realmente tem o seu código de conduta, e eu trabalhei também em uma loja assim. E em muitas coisas nós precisamos ser muito verdadeiros, extremamente honestos. E o cliente que entra na loja, ele não é apenas um número, ele não é apenas uma arma de enriquecimento do comércio da empresa. A empresa ela foi aberta no intuito de oferecer a solução para as necessidades da clientela, das pessoas, acolhedora naquilo que ele necessita, aquele produto que ele está procurando, aquele produto que eles estão oferecendo. Então, assim, as vendas, elas acabam sendo a consequência de uma empresa bem intencionada, uma empresa que preza a sua história desde o início, que considera e valoriza, respeita o seu consumidor, o seu cliente, e seleciona tudo o que há de melhor para oferecer ao seu cliente. Então, alcançar metas, a loja bater a sua meta, os clientes serem fidelizados, fiéis, felizes porque as suas necessidades foram supridas, o produto, enfim, tudo foi suprido ali, e até mais do que ele precisava. Ele acabou ficando muito feliz, muito contente, e será um cliente fiel para sempre. Isso acaba sendo consequência de tudo isso. Então, é praticamente impossível uma empresa que trabalha dessa forma, uma empresa que tem uma boa conduta, uma empresa que pensa dessa forma, não dar certo. Ela dá, ela enriquece. Os vendedores batem suas metas, os vendedores trabalham felizes
E mesmo que de repente eles não consigam bater suas metas, mas eles trabalham felizes e de paz consigo mesmo, sabe? Tranquilidade. Porque ele não precisa ficar. Não é uma empresa que engana a clientela, não é uma empresa que fica o tempo inteiro pressionando para o vendedor vender. Que quando o vendedor fica doente, ele tem que trabalhar. Tá morrendo, tá desmaiando, tá. Tem que estar lá. Tem empresa que é assim, que você, se você ficar doente, é porque você tá mentindo. Tipo, tem gente que trabalha doente mesmo e tá lá passando mal, tá indo pra enfermaria de cadeira de roda carregada pelo bombeiro e tá lá. Vai pra enfermaria, toma um remédio, injeção e volta pra loja. E às vezes isso acaba levando alguns vendedores a agirem de forma não muito legal. Se a empresa não tem uma boa conduta, se a empresa usa de mentira, não considera os seus clientes, só enxerga os clientes de uma forma não muito legal, tipo, somente como número, sabe? Somente para arrancar dinheiro ou enganar a clientela, iludir, vender o que o cliente não quer, vender produtos que não são bons como se fosse. Se o cliente não conhece, não entende, melhor ainda, porque eles enganam mais. E o vendedor no desespero, ele acaba fazendo o que ele não. No fundo, ele não queria fazer aquilo. Aí ele começa a mentir, porque a empresa manda mentir, de repente tá vendendo um produto falando que é um tipo de tecido e é outro. Ou tem uma porcentagem de um tecido, de repente uma camisa que é vendida por sendo 100% algodão e na verdade ela é 90% poliéster e 10% algodão, vamos supor. Uma empresa que mente, aí ele acaba mentindo também, porque existe também a possibilidade de o vendedor estar dentro de uma empresa que é mal, que tem uma péssima conduta com seus clientes, com seus funcionários, e de repente o vendedor ele não precisa mentir, ele consegue fazer o trabalho dele de uma forma onde ele consegue vender mesmo com sinceridade, falando a verdade. Mas se é uma empresa que é muito, 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 que mente muito, muito, uma que mente aqui, outra mente ali, o vendedor, eu acho que consegue contornar, se é uma coisinha só, tal. Mas quando é muita coisa, é bem difícil. Porque dá para vender mesmo sendo sincero. Olha, essa camisa, ela é linda, maravilhosa, ela tem um ótimo caimento, ajuste, a marcação, eu posso fazer perfeito para você. Porém, é uma camisa que tem poliéster. Se você de repente não gosta, né, que pinica ou que soa muito, não transpira, ou vai te incomodar, você tem alergia, eu posso te oferecer essa camiseta aqui também basiquinha, essa underwear, de repente, de algodão, que você pode estar usando embaixo dela. Sendo sincero e falando a verdade, ele acaba conseguindo acrescentar mais, porque aí o cliente vai virar e vai pensar assim: poxa, olha que vendedor honesto. A camisa, eu pedi uma 100% algodão para ele, mas ele me ofereceu uma que é 90% poliéster, 10% algodão, porém ele me deu uma solução. Eu posso estar colocando uma camiseta de manga longa underwear 100% algodão embaixo da camisa, onde vai absorver o suor, onde a pele não vai entrar em contato com a camisa, e enfim, só a gola que vai estar ali e tal. Posso, de repente, né? Tudo eu consigo. Olha que legal, pela honestidade dele, não tá bom. Então eu vou levar porque elas são tão bonitas, né? Ela olha as listras, quadriculada, xadrez, não sei o que, é lisa, trabalhada, eu vou levar uma de cada, eu vou levar meia dúzia de cada e vou levar mais não sei quantas dúzias de underwear. Ele acaba vendendo muito bem, sem ter que mentir. Ele vai oferecendo ali as soluções, ele vai adicionando. Na verdade, quando a gente realmente faz as coisas certas, trabalha com o que é honesto,
Deus ele abençoa, tá entendendo? E às vezes você tá num lugar onde os próprios gerentes não são honestos com essas coisas, né, que eu estou falando, ou a conduta da empresa, ou alguma coisa assim. Eu já trabalhei em várias lojas, trabalhei em loja onde gerente, quando ela me chamou, foi a primeira loja de shopping que eu trabalhei, quando ela me chamou pro estoque, que ela queria adicionar uma peça, e vender a peça para cliente, ela me pediu para pegar na peça de um lado e ela segurou do outro e ficou se jogando e puxando, esticando a peça, porque a peça era de piquê. E piquê geralmente ela esgarça, ela laceia. Aquele piquê era assim. E puxando, ela ia conseguir deixar a camiseta era uma polo, se eu não me engano, chegar no tamanho da cliente. Eu ri na hora, mas eu acho que eu ri de nervosismo. Eu fiquei muito assustada, porque eu fui criada em comércio e eu não lembro de, né, tipo, eu fiquei chocada ali, né? E, enfim, existe de muita coisa por aí. Porém, permanece aquelas empresas que realmente que têm conduta, que trabalham realmente com honestidade, que têm respeito com seus clientes, que confiam neles, que confiam e acreditam no produto oferecido, nas palavras que lhes são ditas. Essas empresas elas permanecem e mais, elas acabam enriquecendo e crescendo, né? Mas assim como os vendedores, que de repente eles podem vacilar, de repente no desespero ele acaba mentindo e não agir dessa forma que eu tô falando, ele vai acabar mentindo. E para ele conseguir bater a cota, para aumentar o salário ou para satisfazer ali, mostrar para a empresa que ele vende, que não sei o que, não sei o que. Porém, ele tá fazendo o que não é legal. De repente, a caixa também, ou na hora, enfim, aí vai ter vários fatores, várias coisinhas que vai dar uma venda só, vai ter um monte de mentira, vai ter um monte de coisa não muito legal. E esse vendedor, ele não vai ficar com a consciência tranquila, porque se ele é uma pessoa que foi uma pessoa de índole, de boa índole, uma pessoa de caráter, ele não vai se sentir legal com isso, porque ele não quer tirar o que é do outro com mentira, com desonestidade. Ele não quer. Aquilo que é ganho com honestidade, se o cliente trabalha ele tem um trabalho honesto, né? Ele vai lá para fazer a compra com dinheiro puro, honesto, um dinheiro de suor mesmo, de não é fruto de roubo, de nada, sabe? E a pessoa vende agindo com tanta mentira, com tanta coisa assim, a consciência dele não fica legal. E quando chegar em casa, de repente, se ele é aquele vendedor que ele consegue iludir o cliente, enganar, enfim. De repente, ali naquele momento, o cliente acabou se deixando acreditar, enganar, até porque de repente o cliente não é desse tipo de gente, não está acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Ele vai acreditar, vai confiar. Porém, quando chegar na casa dele, ele vai analisar direitinho, ele vai descobrir muitas mentiras ali. Ele vai ver muita mentira ali. Então, esse cliente, ou ele volta na loja e reclama, com o vendedor, com o gerente, né? Ou ele sai falando da empresa que é desonesta. E ele vai pegar a mercadoria, vai jogar fora os produtos que ele comprou, porque não se encaixou no que ele necessitava, ele nunca mais vai voltar na loja. E o boca a boca é a melhor coisa que existe, né? Quando a pessoa é honesta, quando a empresa age de boa fé. Mas aí não vai ter o boca a boca do bem, né? Porque se de repente ele trabalha numa empresa onde ele tem um monte de amigos, colegas de trabalho que usam camisas e ternos, né? E sempre tem um, ai, você sabe, uma loja, sempre tem esse negócio no trabalho, né? Ai, me fala, onde você comprou? Ah, não sei o que, né? Você sabe onde vende, né? Ele nunca, jamais vai indicar aquela loja. Jamais, jamais o vendedor. Se alguém perguntar, ele vai falar, não vá lá. Não vá naquela loja, não compre, são desonestos, mentem, o produto não é aquilo que eles falam, não é de qualidade. Nananana.
E de repente, se ele está trabalhando numa empresa onde tem 30, 40 funcionários ali num andar só, num escritório enorme, vão ser 30 pessoas ali que terão a informação que aquela empresa não tem uma boa conduta, que não é uma empresa honesta. E dali vai surgindo mais e mais e mais, não é legal. E isso pode acontecer com o gerente. De repente, o gerente pressionado pela supervisão. Pode acontecer com o supervisor. Pode acontecer no desespero. Porém, mais cedo ou mais tarde ele vai pagar. Ele vai pagar por aquilo. Pela mentira, pelo aquele ato que ele fez ali. Ele vai pagar. Esteja ele na faxina, na limpeza da loja ou na gerência, na supervisão da loja. Porque de repente a empresa fale, ou ele é mandado embora, ou sei lá. E ele vai para uma outra loja de repente, porque. E naquela outra loja, de repente, algum vendedor que ele atendeu na outra, que provou da má conduta da empresa que ele foi lá, da mentira do vendedor, ele vai reconhecer e fica feio, né? Ele vai ter que carregar uma coisa pro resto da vida. E geralmente shopping é assim, né? Geralmente shopping. Agora é que são gerações e gerações que passam por shopping. Existem até os dias de hoje. De quando eu comecei no shopping, que ainda existem pessoas que trabalham em shoppings e todo mundo conhece, muita gente conhece por vários shoppings. Ah, o fulano, não sei o quê, porque às vezes você acha um shopping longe do outro, não sei o quê, mas às vezes é uma empresa que tem rede de lojas, em cada shopping tem uma loja, então ele transfere aquele vendedor para várias lojas, em vários shoppings, faz rodízio de vendedor, não sei o quê, não sei o quê. Tem empresa que gosta disso também, tem empresa que gosta de que todos os funcionários se conheçam, se deem bem, eles fazem rodízio e colocam, não sei se ainda hoje tem, mas tinha isso antes. Porque se um vendedor entrasse de férias ou alguma coisa acontecesse, eles poderiam tirar um vendedor de uma loja de um shopping, passar para o outro ali para cobrir, tal, 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 e enfim. Aí a consciência não fica legal, a pessoa não fica legal, ela acabou se queimando. Ela não era uma pessoa, ela não era uma pessoa desonesta, ela não era uma pessoa de má índole, ela, ela só queria fazer o trabalho, prestar o trabalho para a empresa. Queria ser visto como um bom funcionário para a empresa, que uma empresa que não é uma empresa de boa conduta, uma empresa honesta, que considera o ser humano, que respeita o ser humano, que, enfim, entende? E vai ficar sequelas, vai ficar feio, entendeu? Mas é legal se ele passar para esse outro lado de repente, se ele estiver numa empresa assim, conseguir suportar ficar lá com tudo isso, ele não precisar mentir. Se de repente ele tá vendendo uma camisa que não é 100% algodão e dentro da loja não tem a camiseta underwear 100% algodão para adicionar, ele vai ter a ideia de indicar a loja, uma loja aonde venda para ou de repente até conhecer algum vendedor de lá, indica, fala, vai lá na loja, procura fulano, não sei o que, lá, não sei o que. Se de repente é que assim, o mundo espiritual só existem dois mundos, né? Que é o espiritual, esse físico, e o reino de Deus e o reino do inimigo. E no reino dos céus existem hierarquias. E Deus, ele é o poder supremo, ele é maior, ele é o soberano, ele é o rei, ele é tremendo. Ele é acima de todos,
entendeu? O nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E existem os anjos que o Senhor disponibiliza para nos auxiliar, para nos ajudar, para guerrear junto conosco, para nos socorrer. Existe todas as suas hierarquias. Deus também, ele é muito organizado, né, o mundo espiritual. E o reino de Deus, extremamente organizado e perfeito. E como o reino outro, ele foi criado por Deus, ele também tenta organizar ali. Então existe hierarquias e existem cada qual para sua função. Assim como existem pessoas que elas acham comum roubar. Elas acham comum entrar numa loja e pegar uma roupa, enfiar na bolsa, na sacola, enfim, debaixo do braço, sei lá mais aonde, e sair lá de dentro. Para ele é uma coisa normal, é uma coisa comum. Mas para outros é extremamente assustador. Existem funcionários que trabalham em empresas que eles roubam da própria loja que trabalha. Também como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum. Ah, vou pegar essa meia aqui, não sei o quê. Mas é assustador para quem tá vendo e não foi ensinado dessa forma, não é muito legal. Porém, assim como existem aqueles bandidos, né? Existem aqueles que assaltam no meio da rua, que roubam bicicleta, celular, os que roubam carteira, os que roubam bancos, né? Mas todos eles, todas essas pessoas, elas podem se arrepender. Se realmente aquilo não faz parte do coração delas, de repente ele até vem de uma família que tem o costume de ter mão leve, né? Mas dentro dele não rola, ele não aceita, tipo, não, isso não faz parte de mim, eu não consigo ser desse jeito. Eu já cheguei a conhecer pessoa assim. E para esse existe uma solução. Você tá entendendo? Existem aqueles que fazem, mas não é o que realmente eles desejam, o interior, o coração, enfim, o caráter. Eles realmente são pessoas de bom caráter. Mesmo sendo criados, de repente, por pessoas não muito bom caráter, ou de repente, enfim. Para essas pessoas existe solução. E nós, seres humanos, num total, somos cheios de falhas. Nós temos muitas falhas, muitos defeitos. Nós estamos sujeitos a pecar a todo instante, a todo momento, seja num olhar, seja num falar, seja num agir, na falta de tudo isso, seja em várias áreas de nossa vida, a gente tá. E a gente pode, de repente, ver que não foi legal, que de repente o que a gente falou não foi legal, o que a gente fez, o que isso e aquilo, de repente você se irou e acabou pecando ali com nervosismo, o pecado da ira e tal. Mas você acaba esfriando ali aquela coisa e você acaba, poxa, o que eu fiz, né? Poxa, não queria ter feito aquilo, não, eu me arrependo, eu não quero mais fazer aquilo. E geralmente o cristão é assim. O cristão geralmente ele é humilde. Por mais que ele seja humano, ele chega um momento em que ele pensa, ele fala, poxa, não foi legal aquilo que eu falei, não foi legal a forma que eu agi, não foi legal. Eu
eu vou lá, vou pedir perdão. Eu sei que eu não estava errado, eu sei que tinha alguma coisa, né? Mas o cristão, a gente tem que pedir perdão mesmo a gente estando certo. Porque a gente tem que enxergar o outro ser humano como o Senhor Jesus nos enxerga, entendeu? Nós precisamos ter a humildade e a capacidade de perdoar o outro ser humano que errou. Assim como Deus nos perdoa quando nós erramos, nos arrependemos e recorremos a Ele e pedimos perdão e pedimos, Senhor, me ajuda a não errar novamente. Não deixa eu vacilar de novo. Não deixa eu agir dessa forma de novo. Não deixa eu falar, não deixa eu pecar de novo com a ira. Não deixa eu ir por esse caminho. Não deixa eu ser desonesto. Não deixa eu mentir. Não deixa, não. E o Senhor vai e perdoa. Nós precisamos enxergar os seres humanos de uma forma em que fique claro que nós os amamos, mesmo quando eles não nos amam. Que nós os respeitamos, mesmo quando não existe isso dele para conosco. Tá entendendo? De repente, nós estamos vivendo dias, momentos em que casas de oração, igrejas, estão passando mais ou menos por isso. Que existe a hierarquia lá dentro. Ah, porque existe o fundador, existe, enfim, vários cargos lá, não sei o que, não sei o que. E de repente nós condenamos aqueles que estão sendo, de uma certa forma, direta ou indiretamente, obrigados a fazer coisas com os fiéis, a de repente não pregar uma palavra verdadeira, ou de repente distorcer as coisas, dar uma outra interpretação. Fazer o que lhe estão pressionando para que seja feito. E nós acabamos condenando esses subordinados que estão ali trabalhando no mundo espiritual, para o reino de Deus, que na verdade já não está sendo mais ali. Mesmo que de repente essa pessoa que está fazendo, sendo subordinado e obedecendo ordens que lhe é mandada, dentro dele não existe uma índole má. Dentro dele, de repente, existe muito amor pelo próximo. Ele ama a Deus. Ele tem um bom caráter. De repente, quando ele iniciou ali, ele não conhecia nada de Jesus, nada do reino dos céus. Foi-lhe apresentado de uma forma onde, de repente, ele acreditou que seria a forma correta. Mas Deus, ele não deixa os seus enganados. Mais cedo ou mais tarde, devagar ou um pouco mais rápido, Deus, ele sempre vai mostrando. Ele sempre vai alertando. Ele mostra para nós. Ele mostra tudo. Às vezes a pessoa fica até chocada. Como que ela sabe? É Deus que mostra. Deus mostra. E de repente essa pessoa tá lá dentro, obedecendo ordens, fazendo exatamente como querem que seja feito, falando da forma que, enfim. Porque ali a pessoa tá trabalhando para Deus. E existe algo melhor do que trabalhar para Deus. Eu lembro quando eu me arrumei para sair para ir pregar em público, na segunda e última vez que eu fui, não consegui ir mais, porque o inimigo começou a colocar doença, começou a colocar tanta coisa que vai ser um outro testemunho, um testemunho que eu vou contar, eu vou. E eu lembro que eu me vestia da forma que eu, sabe, a forma que eu tinha que estar vestida ali.
para trabalhar. E eu ainda me arrumei e falei, eu vou pro meu serviço. Eu vou pro meu serviço. Eu vou trabalhar pro Senhor. O meu serviço agora é pro reino dos céus. O meu serviço é pro Senhor. E eu saí muito feliz. É uma felicidade tamanha. É um amor muito, muito, muito grande. Só que ali eu estava saindo sozinha. Eu e Deus. Não tinha ninguém me controlando, não tinha ninguém mandando em mim, não tinha, não. Era Deus, era o Senhor Jesus. Era o meu amor por Ele. E eu tinha que obedecer, mesmo que de repente eu não quisesse ir como a primeira vez. Por livre, espontânea, teve uma boa pressão. Eu fui. Eu tive que obedecer ao Senhor. Ao Senhor. Eu não estava obedecendo a homens. E já é difícil quando a gente trabalha para o Senhor, porque o inimigo ele se levanta de tudo que é forma. Acontece várias coisas. Quando o inimigo não consegue mais entrar em nós, quando não consegue mais nos fazer pecar, ele, com as tentações dele, as coisas, ele começa a agir ao nosso redor. E ele tenta de tudo que é coisa. Quem começa a trabalhar para o Senhor, começa a servir ao Senhor, precisa ter sua fiação elétrica de casa muito em ordem. As paredes você tem que ficar de olho para ver se tá tudo legal mesmo, é algo que não vai, né, que ia cair ali e tal. É, é sério o negócio. Tem que saber se tá certinho o fiozinho lá que liga o chuveiro na eletricidade, se a fita isolante tá certinha, se o fio não tá, tipo, descascado, se tá queimando, se o chuveiro vai pegar fogo, se tem a possibilidade, se o gás tá fechadinho. Não é brincadeira não. De repente você tá indo pra trabalhar para o Senhor e você vai precisar tomar o banho, você tem que tomar o banho olhando para o chuveiro e para o fio, porque começa a já sair fumaça, não sei o que, tem que tomar um banho bem rápido, olhando e falando, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor. Aí essas pessoas que estão envolvidas, que foram com muito amor, muito carinho, ali elas se converteram, foi ali que elas conheceram, né, de uma forma ou outra, conheceram o Senhor Jesus ali e tudo. Mas ele foi apresentado de uma forma, enfim, ele só está obedecendo a homens ali, a doutrinas que não são doutrinas realmente todos ali do Senhor, que tem uma coisinha mexida aqui, coisinha mexida ali, que tem uma coisa que já não é o espírito, já é homem, algo que não sei o que. Não é que ele seja uma pessoa digna de repente ser praguejada por nós, condenada, esculachada, agredida, espancada, e enfim. Porque esse aí tá arrancando dinheiro. Tá arrancando dinheiro dos fiéis, tá não sei o que, tá não sei o que. Existe uma hierarquia em cima deles, estão. Tudo isso aí. Nós precisamos ter o amor de Deus em nossas vidas. Nós precisamos compreender que se nós somos cristãos, então nós seguimos os passos de Cristo, que é o significado da palavra cristã. E como era Jesus? Jesus, quando derrubou aqueles mercadores, tudo, ele era filho de Deus. Ele se irou ali e tudo mais. Ele era o filho de Deus. E ele tinha autoridade para isso. Quando ele alertou sobre o covil de ladrões, nós precisamos ouvir, compreender, digerir, discernir e não esquecer
o amor que o Senhor Jesus Cristo tinha por todos. Assim como o Senhor Jesus se irou quando ele derrubou a bancada, tudo ali, os ladrões na frente do templo. E existiam aqueles outros, né, que roubavam, os fariseus, enfim. Tá? Quando o Senhor Jesus foi crucificado, muitas outras histórias muitos outros testemunhos onde o Senhor Jesus perdoou, houve o perdão, a mudança, o arrependimento das pessoas, das almas, das vidas, onde elas foram perdoadas e consertaram e enxergaram a verdade. Lhe foi mostrado o amor, a verdade, o amor. Assim como o Senhor Jesus Cristo na cruz, com um ladrão do seu lado, e o ladrão reconheceu que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E ele perdoou. E ali ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se nós somos cristãos, por mais falhos e pecadores que sejamos, por mais que de repente a gente se ire ao lado humano, porque o lado humano tem uma tendência a ser mal, a ser, né? Nós precisamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Lembrar do amor de Jesus por nossas almas, por nossas vidas. Ler bastante os livros de Mateus, de Lucas, de Marcos, ler tudo que o Senhor Jesus fez aqui. Nem que seja um pouquinho, uns versículozinhos, um capítulozinho, de vez em quando. Mas ler com muita atenção, comendo realmente a palavra, sabe, mastigando realmente a palavra, engolindo com suavidade, sabe, aquele alimento que ele tá inteiro ali, um pedaço de legume, uma carne, uma fruta, onde você presta bem atenção, né, nela, tá saudável, tá bem feita, tá bem cozida, tá? E você coloca na boca e mastiga, e saboreia, e mastiga. E você vai engolindo e desce gostoso na garganta, né? Não é aquele pedaço de carne que de repente é aquele pedaço de fruta, aquela maçã, aquela coisa que tá quadrada, tá grande, você coloca na boca, você não consegue mastigar direito, engole rasgando a garganta. A palavra de Deus tem que ser preparada direitinho, mastigada direitinho, apreciada, sentir o sabor direitinho, o gosto direitinho e engolida. E ali vira a vitamina no nosso corpo. E ali a gente vai se fortalecendo. E a gente vai compreendendo que é dessa forma, é saudável. E ser cristão é isso. Se todos os dias a gente tiver essa compreensão, que nós precisamos olhar mais o próximo, os outros seres humanos, como Jesus Cristo nos olhou, como Jesus Cristo nos olharia, como Jesus Cristo nos olha, que eles precisam das nossas orações. Ao invés de nós apontarmos o dedo, xingarmos, condenarmos, praguejarmos, difamá-los, orar por eles. Pedir a Deus: Senhor, olha o teu servo. Ele está sendo enganado. Ele está obedecendo ordens. Mostra para ele, Senhor. Mostra para ele a verdade. Toca no coração dele. Senhor, por misericórdia, Senhor, perdoa ele. Vá até lá. Prepara, Senhor, um outro lugar para ele te servir.
Dá o entendimento a ele que ele também não precisa de lugar, ele pode ser o servo e estar sobre o teu comando e não de homens, sobre a sua autorização, a sua assinatura, o seu aval e não de homens, porque ele é meu irmão, ele é criatura do mesmo Criador, ele é filho do mesmo Deus, ele também é feito da forma que eu sou feito, ele também tem direito ao arrependimento e ao perdão. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz e derramou o sangue por todos nós. Não foi só para um, não foi só para dois, foi para todos nós. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Tá entendendo? Nós cristãos precisamos cada dia mais do amor de Cristo dentro de nós. Somos muito falhos. Nós precisamos ter muita humildade de pedir para Deus mostrar os nossos defeitos. Muitas das vezes a gente não enxerga, mas Deus, de uma forma ou de outra, Ele nos mostra. E melhor é que nós venhamos a dar muito mais lugar para que Deus venha nos corrigir, nos consertar, nos mostrar onde estamos errando. Colocar sempre um espelho diante de nós. É muito melhor do que nós sairmos por aí agindo sem o amor de Cristo, sem a misericórdia. Mesmo que de repente a gente acabe fazendo, mas daqui uma hora, daqui um momento, um dia, o Espírito Santo não deixa, o caráter de Cristo não deixa permanecer. A gente vai e conserta, vai e tenta consertar. Mesmo que de repente pessoas nos condenem, não enxerguem. Deus, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso interior. Quantas e quantas vezes eu tenho certeza que muitos já passaram por isso. De pessoas acharem que você é totalmente o oposto do que você não é. De te julgarem por algum erro que você cometeu, de alguma coisa que você fez impensavelmente ou por uma infelicidade do acaso, sei lá. E as pessoas nos julgarem e nos condenarem pro resto da vida por aquele erro que a gente cometeu sem desejar. Um buraco que nós não preparamos ele para cair dentro. Simplesmente nós não vimos e tropeçamos e caímos. É muito bom quando a gente compreende aquela palavra que fala para tirarmos primeiro a trave de nossos olhos e depois tirarmos dos nossos irmãos. Mas existem aqueles que realmente trabalham para o mal e eles não têm realmente boa índole, não têm realmente um bom caráter, infelizmente. Mas Deus, ele dá oportunidade para todos, sabia? Até para esses, Deus dá. Até para esses, até os que não têm, que não existem, são incapazes de amar. Deus dá oportunidade, eu posso dizer mais, Deus prepara direitinho, Deus até salva. Ele tem o tempo dele. Quantas vezes a gente tá firme com Deus, tá firme com o Senhor e fala, Senhor, eu te amo tanto, é tão bom, Senhor, é tão bom te estar contigo, é tão bom ser íntimo de ti, é tão bom ouvir tua voz, é tão bom, tão bom, tão bom, ai, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Não é bom? Na presença de Deus.
sermos a casa de Deus, aonde flui o amor. E aí a gente tá desse jeito, aí a gente tá naquele amor tremendo, aquele amor maravilhoso com Deus. Senhor, não permita que eu caia, não permita que eu venha tropeçar, não permita que eu peque, Senhor. Antes que isso aconteça, me tira da terra, me recolha, Senhor. Quantos de nós já pedimos isso ao Senhor? Ou de repente ainda pedimos? Quantos? Até esses que não conseguem amar, se eles vierem a crer em Deus, crer no Filho, se eles se arrependerem por algum momento, eles pedirem perdão, e Deus ele se comove com isso, e Deus ele aceita, porque Deus ele não é contra a palavra dele. E o Senhor Jesus Cristo, ele morreu para todos, para que o pecado de todos fossem perdoados. E Deus ele sabe da capacidade de cada um de nós. Ele sabe até aonde cada um de nós podemos suportar. E se de repente essa pessoa que aos nossos olhos é tão má, até essas pessoas, não posso dizer que todas elas, mas existem aquelas que realmente, né, é bem difícil assim, mas às vezes Deus usa até esse, sim. Deus salva esse. Mas tem que ser dessa forma. Se arrepende, crê em mim, por um períodozinho de repente curto, eu te preparo e eu te salvo. Eu te recolho, eu te tiro da terra, eu te levo. Tá entendendo? O amor de Deus é algo maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. A terra está cheia da bondade de Deus. Está cheia da misericórdia de Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Se ele quisesse fulminar a terra inteira, todos os seres humanos de uma vez só, ele já teria feito. Mas ele tem um amor tão grande, ele é tão misericordioso, que ele permite ainda várias coisas para que nós venhamos a enxergar o que realmente é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós amamos o próximo, nós amamos a Deus e conhecemos o amor de Deus. Agora, se é guerra, é aqueles que são totalmente entregues ao inimigo, aqueles que realmente são. Existe o Salmo 94, que é este aqui. Apelação para a justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não ouvirá. Nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que ergue as gentes não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares
descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao lado contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em troféu contra a vida do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Portanto, leia o Salmo 94 quando você estiver revoltado com algum ser humano por aí, que de repente você entendeu tudo isso que eu falei até agora, com a permissão do Senhor, com uma sabedoria de repente, né? Tipo, é uma vinda do Senhor, as experiências me dadas também do Senhor. Porque se esse vídeo foi postado, foi com uma aval do meu Pai e do meu Salvador, do meu Senhor Jesus Cristo. Os vídeos só são postados aqui quando o Senhor permite. Então, se você entendeu e compreendeu tudo o que foi dito, ao invés de você apontar o dedo, condenar, difamar, não compreender, não estudar direitinho antes de fazer tudo isso, você não estará sendo cristão. Você estará tirando a trave do olho de outro sem tirar do teu primeiro. É isso. Antes de tudo isso, vem aqui na Bíblia, em Salmos, capítulo 97. Salmos de Davi. Jesus te ama. E todos têm o direito ao perdão, à transformação, ao arrependimento e à vida eterna. E o reino dos céus é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos para sermos humildes em absolutamente tudo, nós não herdaremos o reino dos céus. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie. Ore por mim. Ore pela minha salvação. Ore pela da tua família, tua casa. E que todos os inscritos deste canal sejam abençoados. Estou sempre orando por todo mundo. Pelas pessoas que visualizam, porque muitos visualizam, não são inscritos. São poucos, né? Eu gostaria muito que curtissem, né? Eu não ganho com nada, financeiramente, não. Mas para que cheguem mais ouvidos, se você discerniu, se de repente você chegou a concluir que é permissão de Deus esse canal e os vídeos que estão sendo postados aqui, curta. Eu te peço em nome de Jesus. Curta, comenta, nem que seja um glória a Deus. E compartilha. Porque é dessa forma que vai chegar em mais vidas, em mais almas. Eu já falei que eu não ganho nada aqui.
Eu estou pedindo pelo amor do Senhor Jesus Cristo por todos nós. O amor de Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Não. Que não possa se arrepender e ser transformado e sair da inocência, terem seus olhos abertos. Todos têm o direito a conhecer a verdade, para que a verdade venha libertar. Eu te amo em Cristo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.